Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a engenheira Aline Guasti. E eu sou o Márcio Teixeira. E nós somos a M Consult Engenharia. A M Consult Engenharia é um escritório de engenharia integrado que presta serviços de elaboração de projetos estruturais, consultoria técnica e gerenciamento de obra. Estamos trazendo semanalmente vídeos aqui para o canal do YouTube com informações importantes, atualizadas. Se você não conhece a M Consult Engenharia, nós temos um convite muito especial, né, engenheiro Márcio? Qual que é? Sim, por favor, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ser notificado de quando novos conteúdos forem ao ar. Não esqueça de deixar seu like, que ajuda pra caramba para a gente divulgar o nosso trabalho. Comenta no vídeo qualquer dúvida, qualquer novo tema que você queira que a gente fale sobre. Compartilha com todo mundo aí que você conhece. Aproveita e nos siga nas nossas redes sociais, que está aqui na descrição desse vídeo também. Tem TikTok, tem LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, um monte de coisas, né, Aline? Isso aí. No Instagram, nos stories, vocês conseguem acompanhar um pouco da nossa rotina. As nossas redes sociais, elas são administradas por nós mesmos. Nós temos esse cuidado para que vocês se sintam realmente próximos de nós. O objetivo da nossa rede social não é ter ali milhares de seguidores. Nós queremos ter seguidores e esses seguidores estejam ali próximos, acompanhando a nossa rotina, acompanhando como é a nossa organização, qual é a nossa metodologia de trabalho. Nós trabalhamos de uma forma muito humanizada. O que é isso? A proximidade entre nós, os nossos clientes, os nossos seguidores, as pessoas que gostam daquilo que nós fazemos. Se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso portfólio, aí eu tenho um convite para você. Vá para o site, nós temos um site, você pode colocar aí na sua pesquisa como que vocês podem fazer. Coloca lá M Consult Engenharia ou M Consult Eng, você será direcionado para o nosso site. Lá você vai poder acompanhar nosso trabalho. Lá tem um pouquinho da nossa história. E aí, se você quer um orçamento, você entra em contato conosco. No vídeo passado, que nós gravamos juntos, porque estamos começando agora a gravar juntos, e aí algumas pessoas gostaram e a gente tá dando prosseguimento num conteúdo que a gente deixou um gostinho de quero mais no vídeo passado, né, Márcio? Uma mini abertura. E o que foi? Planejamento de compras ou cronograma de suprimentos, como queiram chamar. Pois é. No primeiro vídeo, nós falamos sobre planejamento de construção. E aí, dentro desse vídeo, abordamos a parte de organização, de planejamento, para que todas as etapas aconteçam e o objetivo pretendido seja ali no final alcançado. E hoje, a gente vai abrir um pouco mais a questão do planejamento de compras, né? Ou pode ser de contratações. Dentro das organizações que são certificadas, nós falamos sobre o requisito de aquisição. Então, tem organizações certificadas na ISO 9001 e no SIAC. Outras só no SIAC, enfim, fica a critério da organização. Mas este tema não é sobre a questão específica de certificação. Até por isso que a gente vai utilizar o termo aquisição, é o planejamento de aquisição, mas aí pode entrar questões de construtoras certificadas e não certificadas. Vamos com a gente? Vamos embora. Então, acho que só falando rapidinho, você que entende mais que eu até sobre certificação. Independente de certificação ou não, porque na verdade uma certificação, sei lá, meu ponto de vista, uma certificação é só uma entidade que atesta que você segue basicamente todos os requisitos de uma norma específica. Mas parando para pensar, acho que o que está escrito nas normas sobre aquisição, acho que tem que ser respeitado por qualquer construtora. Já para analisar? Bom, nós vamos, já dando spoiler novamente, nós vamos ter um outro conteúdo, que é um vídeo onde nós vamos falar sobre quais são os critérios normativos que uma organização certificada deve atender dentro desse processo aí de aquisição, de contratações
e de compra de materiais. O fato é o seguinte, independente de ter certificação ou não, são assuntos que devem ser tratados separadamente, porque uma coisa é você ter um bom planejamento para que o processo de aquisição ocorra e atinja o objetivo pretendido, que no caso é a entrega da construção para o cliente final dentro do prazo estipulado. E aí cada organização vai ter aí os seus objetivos complementares, né? Com qualidade, excelência, enfim. Sobre a parte de aquisição específica do material, o que nós podemos já adiantar nesse vídeo é que as construtoras, independente de serem certificadas ou não, devem comprar insumos, tá? De fornecedores que tenham os ensaios e atendam às normas. Mas isso a gente vai tratar no outro conteúdo. Nesse conteúdo aqui, a gente vai falar só sobre como garantir que uma obra, independente se é residencial, se é predial, corporativa, enfim, não atrase, porque se você não tem um bom planejamento, o que vai acontecer? Vai atrasar, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, eu queria que você já colocasse seu ponto de vista sobre o que você já colocou no vídeo passado ali como um ponto de curiosidade para garantir que uma obra precisa ter um bom planejamento de contratações e de compras. Tu falou tudo já, né? Porque, como a gente falou no outro vídeo, o planejamento de compras, eu julgo, né? Nós da M-Consult julgamos, que é uma das partes mais importantes, um dos outputs mais importantes do planejamento. Mas qual o momento? Eu tenho uma visão, mas aí eu quero ouvir a sua e aí a gente complementa para os nossos seguidores. Qual o melhor momento para ser elaborado esse planejamento de aquisição? Pensa bem, a gente falou no vídeo passado, né? Que o planejamento todo, ele tem que ser feito antes da obra. A gente comentou sobre isso. E se é um dos outputs, né, do planejamento, então, assim, fica-se subentendido e agora deixando claro que, obviamente, um cronograma de compras, né, um SLA de contratação, né, tem que estar pronto antes de começar a obra. Aí vem um ponto interessante. Nem sempre quando inicia uma obra, vou dar exemplo sobre compras de materiais de acabamentos. Nem sempre quando você inicia uma obra, você tem todos os projetos em todas as fases liberados ou você não tem todos os acabamentos definidos. Aí, este é um ponto. E o outro ponto é quando a organização trabalha com personalizados. E aí você começou uma obra e está acontecendo ainda junto ao cliente a venda das opções, as tipologias de personalizações. E aí, como que você trabalha isso? Então, mas olha só, imagina o seguinte, se eu tenho... acho que uma coisa puxa a outra, né? Pensa bem, porque as pessoas vão precisar ter um certo limite. Vou dar o exemplo dessa personalização que você falou. As pessoas precisam ter um certo limite, até que ponto pode, concorda? Aí, da onde a pessoa vai tirar a informação? Do planejamento. Planejamento, cronograma de obras, porque vai chegar um momento que a pessoa não vai poder fazer mais essa personalização. Então tá, pra mim parece ok, porque se você já tem o planejamento lá feito, você sabe até que momento que pode personalizar, como é que você deu essa trava? Se você parar para pensar, é uma questão de a pessoa colocou lá na SLA de contratação, qual que é o tempo? Vamos falar de uma cerâmica qualquer, para dar um exemplo. Ele tem lá um SLA de contratação de cerâmica, ele tem todos os prazos, desde o início da montagem do quadro de concorrência até o fornecimento da obra. Então, eu vou ter que travar antes de eu começar a montar esse quadro, né? Então eu já tenho essa data no final das contas, no começo. De repente pode até ser revisado, né? No meio do caminho, sei lá. Ou atrasou ou adiantou a obra. Tudo bem, mas eu já tenho uma data, né? Uma primeira aproximação. Porque, veja só, o que eu ia te falar. O que você imagina, assim, qual que é a tua opinião quando a gente vai falar sobre
é personalização para a gente poder dar os inputs, assim. O que você imagina? Você imagina que a gente tem aqui o departamento técnico falar com o departamento lá de produto para qual é a data, ou o contrário, é produto que tem que falar para a obra? Na verdade, são situações que podem comprometer, inclusive, a viabilidade do negócio se não for muito bem amarrado. Por quê? Você tem o stand de vendas acontecendo ali, nem sempre uma obra inicia com 100% vendido, tá? E aí você precisa ter, cada organização estipula uma porcentagem para poder viabilizar o que ela acha que é bom para o tipo de negócio dela e considera, bom, vendemos essa porcentagem, vamos começar a nossa obra. Só que aí, quando você tem a propaganda ali para o cliente, você tem essa propaganda para o cliente de poder personalizar. E é um atrativo, inclusive, para que o cliente se achegue para a compra do imóvel. E aí você começou a obra, e aí você já tem o seu cronograma amarrado. E aí dentro do seu cronograma, vamos supor, você tem um acabamento ali específico que está sendo ofertado. Aquele acabamento demora 180 dias para chegar. E aí você pode colocar uma trava da área de planejamento para o produto, para a área que está ali em contato direto com o cliente, de falar, olha, você não pode vender mais, porque a gente não vai ter como entregar esse tipo de acabamento. São situações que acontecem hoje dentro das organizações. E aí fica naquele impasse. Aí você vai vender tudo padrão. E aí você corre o risco de começar a ter algumas unidades ali que ficam meio paradas, que não vende. Enfim, mas eu não quero entrar muito nesse assunto. Eu acho que é legal a gente trazer essa visão para que as pessoas possam entender um pouquinho, né, de como funciona o negócio num todo, de como tudo é amarrado dentro de uma organização, né? Todos os processos precisam se falar muito, precisa estar todo mundo muito alinhado. Mas vamos focar no seguinte ponto aqui para que todo mundo possa acompanhar e entender. Um bom planejamento não é só ter um papel, como a gente comentou no vídeo anterior. Não é só ter ali datas cravadas. Depende de pessoas atrás fazendo a gestão do negócio. Se você fosse colocar aqui agora como, vamos dizer, bons conselhos de um gerenciador, para que essas ferramentas sejam utilizadas da maneira correta, as pessoas que estão atrás operando, o que você falaria? Não, deixa eu entender melhor. Eu acho que o que você está querendo procurar informar para o público é qual o alinhamento que a gente tem que ter do head de planejamento e tal com quem está fornecendo os dados de acompanhamento de obra. Assim, no final das contas, eu acho que o que é mais importante para tudo, toda a parte do planejamento, só até falando de planejamento de compras, né? É todo mundo que está envolvido no processo de compras, seja a obra, seja o departamento de compras, seja o próprio planejamento, todo mundo ser transparente com o outro, né? Não só isso. Na verdade, talvez não tenha colocado de uma maneira clara, existem alguns segredos dentro desses processos para que esse papel, de fato, funcione. Então, vou colocar para você a visão do contexto. Reuniões periódicas. Uma situação simples, colocando aqui na mesa aqui. Só que algumas organizações não cravam agendas, ali datas fixas, para retroalimentação e acompanhamento desse cronograma. E aí, se nós estamos falando de um processo de aquisição, que a gente adotou esse nome, considerando as organizações que já são certificadas, quais seriam as pessoas que deveriam sempre estar envolvidas dentro dessas reuniões, que devem acontecer de forma efetiva, porque isso depende de boa organização mesmo. Então, você tem ali o gestor, a pessoa responsável pelo planejamento físico-financeiro, você tem ali o gestor de suprimentos, responsável pelas contratações, e aí pode ser uma organização menor, aí um gestor direto, ou pode ser uma organização maior, e aí trabalha segmentado, né? Cada grupo fique com uma pessoa diferente, enfim, cada organização ali tem uma metodologia. E o mais importante,
a pessoa que está ali na obra demandando para a área interna essas contratações. Por que eu estou abordando isso? Não são todas as organizações que o start vem da área interna. Parte das organizações do mercado hoje, mesmo tendo um cronograma, né, elaborado e todo mundo sabendo quais são as datas que tá ali, a demanda tende a vir da obra para a área interna. E se essas reuniões não acontecem de maneira regular, com uma certa periodicidade, com todos os envolvidos, logo no início, a coisa tende já a queimar na largada, como a gente fala, né? Mas eu vou colocar a minha visão sobre o tema aqui. Se você parar para pensar, não é muito difícil. Se a gente for falar só do cronograma de contratação, que é o tema aqui que a gente está batendo um papo, não tem muitos botões para mexer, porque basicamente é você regular lá o tempo de mobilização ou de entrega de um material, né? E o que vem dali para trás é quase uma ordem hierárquica, né? Quanto tempo leva para equalizar um QC, quanto tempo leva para o cara montar um QC, ou quanto tempo leva para ele obter proposta. É quase um diretor falando, né? Eu quero que seja 30 dias, sei lá. Eu quero que seja 15 dias. E a pessoa que vai estar à frente de cada um desses passos do processo, que, né, se vire, digamos assim, para fazer acontecer. Então, como são poucos botõezinhos que a gente precisa regular ali, eu entendo que no final das contas, talvez a gente não precise nem ficar propondo formalidades, né? Mas, assim, precise ter, obviamente, fluidez na comunicação. Isso eu concordo, tá? Ou seja, as pessoas estão tendo percepção de mercado que está aumentando um prazo. Vou colocar um negócio crítico aqui, de fabricação de elevador. Eu, na minha vida profissional, já contratei elevador que chegava em 180 dias na obra. Hoje em dia ninguém contrata com menos de 360, né? Mas assim, basta a pessoa de suprimentos ou da obra ou um próprio diretor técnico que está conversando lá com os outros diretores técnicos no clube, por exemplo. Se eles se conversando, eles circularem a informação. Então, você falando assim, parece muito simples. Mas, se nós estamos falando de sucesso, para que tenha sucesso, a gente sim precisa adotar dentro das organizações, e isso eu te falo com toda a minha experiência de auditora, formalidades. As formalidades, as regularidades, para que as coisas aconteçam e você já consiga trabalhar de maneira... aí entra aquela questão que eu sempre gosto de trazer, que é a gestão de risco. É você conseguir trazer a gestão do risco de uma maneira realmente efetiva. Porque se você não fizer com que as coisas aconteçam de maneira regular, pode ser que 1, 2 dias já faça total diferença. E aí, vou colocar agora alguns pontos que eu percebo que atrapalha o sucesso desse cronograma de suprimentos. Falando primeiro, você tem a área de planejamento físico-financeiro. Essa área de planejamento físico-financeiro, muitas vezes, não acompanha com as questões de recursos físicos, humanos, pessoas, dentro de um canteiro de obra, qualquer tipo de obra. E aí você tem um engenheiro, muitas vezes sem uma pessoa, sem um braço para auxiliar, e aí você tem sim um cronograma, com datas para você soltar a carta convite. Gente, vocês sabem o que é carta convite? Se vocês não souberem, coloque aqui nos comentários e a gente vai esclarecendo para vocês. Então, basicamente, quando nós falamos de processo de aquisição, a gente tem ali alguns documentos que auxiliam, né? Então, a gente tem, primeiro, você vai soltar uma carta convite. O que é isso? É um documento que você vai descrever tudo o que você espera, né? Basicamente, quais são as suas expectativas para aquele fornecedor. E aí, você vai colocar os seus deveres e quais serão as obrigações dele. E aí você pergunta assim, se ele tem interesse em orçar, né? Se ele tem interesse em conhecer aquilo que você precisa que ele faça por você. E aí, se você tem um engenheiro com pouco braço,
você já começa a atrasar 1, 2 dias, 3 dias, e aí isso já vai chegando atrasado para as pessoas que ele está enviando. Aí a pessoa demora a responder. E aí depois você vem a parte de elaboração do quadro de concorrência. Quadro de concorrência é um documento onde você consegue colocar ali de maneira clara e objetiva. Se você quiser falar um pouquinho, explicar para o pessoal o que é um quadro de concorrência, eu acho bacana. Quadro de concorrência, ou mapa de concorrência, tem gente que dá nomes diferentes. A intenção de um quadro de concorrência é você colocar os concorrentes lado a lado. Então, se a elaboração ali dos primeiros documentos da concorrência foram bem feitos, foram bem um escopo bem delineado, né, que é o que a Aline acabou de comentar, que é a carta convite, né? Você tem uma carta convite, talvez um escopo preliminar, ou seja, você pega o que você faria no seu quadro de concorrência, com a descrição de todas as atividades, e solta isso para o mercado, porque aí todo mundo vai tentar precificar dentro daquela lógica, fica fácil para você colocar lado a lado. Se não, você consegue colocar, mas às vezes um pouco mais difícil. E aí, quando você coloca lado a lado, você consegue identificar os potenciais, os melhores preços de cada um, por exemplo, ou os potenciais erros até de como as pessoas orçaram, né? Porque se tem uma distorção muito grande numa linha, você pode identificar aí um erro de orçamento por parte de um concorrente. E também, embaixo, quando a gente coloca algumas observações gerais e algumas mais específicas, como prazo de fornecimento, meio de pagamento, né, o modo de pagamento, porcentagem de faturamento, material, mão de obra, equipamento, enfim, algumas observações mais gerais, como eu falei, porque eventualmente você pode ter um empate técnico ali, né, um serviço que está quase igual o preço de um concorrente ou do outro, mas às vezes as condições comerciais podem te tender a escolher um específico, né, pode te conduzir a uma escolha de maneira mais adequada. O quadro de concorrência tem essa função e nada mais é, hoje em dia, para todo mundo, uma planilha em Excel. Todo mundo faz uma planilha Excel que coloca essas informações lado a lado. Percebam, é muito interessante trazer essas informações, porque para nós isso é muito comum, para grandes construtoras também, incorporadoras também, mas para você que é um pequeno construtor, pode ser que você ainda não consiga enxergar isso dentro do seu negócio e aplicar. E aí fica uma dica, se você não conhecia, né, e é uma oportunidade para você começar a desenvolver dessa forma que vai te ajudar bastante. E por que eu coloquei que depende da obra, né, a demandar para as áreas internas, no caso a área de aquisição, de contratações e de compras? São poucas organizações hoje que conseguem iniciar o processo dentro da própria área. Eu acredito, não sei hoje se existe ainda alguma organização que não seja dessa forma, mas a obra, o gestor da obra, ele tem o controle de tudo que está acontecendo, ele tem controle de todos os projetos. Então, não tem uma pessoa melhor do que o próprio gestor da obra para elaborar uma carta convite, do que o gestor da obra ter a visão, se aquela proposta que ele recebeu tem ali tudo o que ele precisa. Gente, assim, vai até questões de segurança, que o prestador de serviço precisa atender. Então, se é uma área interna, muitas vezes ele não tem essa visão do todo. Então, eu coloquei que vem da obra, porque eu não sei se tem alguma organização hoje no mercado que faça diferente. Se tiver, gente, coloque aqui nos comentários, porque a gente quer conhecer você. Tem sim. Tem gente que faz centralizado. Até isso é uma questão de opinião, eu acho. Mas tem gente que faz. É efetivo? Sim, tem gente que consegue, tem consultora que consegue ser efetiva, mas é muito nicho. Porque se você parar para pensar numa obra corporativa que dura 3 meses, você não pode deixar o engenheiro se preocupar com um quadro de concorrência para contratação de nada. No entanto, numa obra corporativa, tudo parece ser mais resolvido. Porque como a obra tem que durar só 3 meses,
Você meio que já estudou tudo lá Mas atrás. aí é outro segmento. Né? Não, mas É. a gente tem que colocar ali Sim, que sim. tem, sei lá, algumas construtoras. Não vou citar nome porque ninguém tá patrocinando a gente. Mas tem algumas construtoras que atuam em diversos segmentos, né? Então, e traz essa inteligência para todos. Tenta levar a inteligência para todos. Funcionar, funciona, né? É que você vai ver, não é, né, todo processo tem sua falha, né? Todo lugar tem. Então, sei lá, o processo centralizado ele vai apresentar algumas que o processo que se inicia na obra não tem e vice-versa. Entende? Mas eu acredito que, falando de uma construtora predial, residencial ou corporativo, é muito difícil uma obra que passou aí de 12 meses fazer isso internamente. Mas olha só, acho que se a gente for pro extremo do predial, que sempre são, acho que talvez o menor predial que a gente tenha tido no nosso portfólio tenha sido 18 meses, talvez. Mas mesmo assim, você tem, você pode ter uma construtora que rode praticamente todo o processo dentro da obra e o cara coloca lá o quadro de concorrência equalizado com todas as propostas na mão do suprimento só para bater um telefone, ligar e negociar, pedir desconto, que essa é a verdade. O trabalho dos suprimentos ali é mais de venham de uma obra, normalmente construtoras maiores, vem de uma obra, vem de outra obra aqui, ele tenta fazer o pacotão. Esse é o trabalho do departamento de compras. Por outro lado, você tem construtoras que o engenheiro ele para assim que ele envia a carta convite setada de acordo com a obra dele. O resto, todo o processo, obtenção de proposta, né, validação de vendor list, obtenção de proposta, montagem de QC, equalização, negociação, tudo ocorre lá dentro. Então, mesmo dentro do predial, você tem suas diferenças, né? E cada um apresenta maior efetividade para uma coisa e para outra. Eu acho que aí a escolha é muito abrangente, porque ou você carrega muito de tarefa os suprimentos, né, o departamento de compras, ou você carrega mais o engenheiro de obras, mas aí o departamento de compras pode ser mais enxutinho e mais efetivo na hora de fechar grandes pacotes, por exemplo. Então, sei lá, tem de tudo um pouco, né? Se a organização, isso que a gente está conversando aqui é bacana para organizações que não são certificadas. Para organizações que são certificadas, tem alguns pontos aí de atenção e algumas coisas precisam funcionar diferente. Mas aí eu não vou abrir aqui. Se você quiser saber, você contrate a nossa consultoria, que durante a consultoria eu vou poder explicar para vocês. Vou sentar, vou fazer o diagnóstico de como funciona o seu processo hoje. E aí, se você não estiver atendendo todos os requisitos normativos, vou conseguir ajudá-lo. Mas não quero entrar nesse tema aqui agora. Mas é interessante, sim, o que o engenheiro Márcio colocou, de como ele falou. Eu acho realmente importante ter essa visão, né, de situações que podem fazer interno, internalizar, outros deixa a cargo do gestor da obra, enfim. Mas eu queria que, se vocês puderem colocar aqui nos comentários como que vocês fazem aí, quem que trabalha na área da construção civil. E para você que é cliente final, deve estar se perguntando por que eu estou assistindo esse vídeo? O que esse vídeo tem a ver comigo? O que esse vídeo tem a ver com você? Isso que nós estamos trazendo aqui sobre o processo de aquisição, esse bom planejamento, ele afeta no seu prazo de recebimento. Então, quando você tem uma obra, que você comprou um apartamento e esse apartamento já passou 6 meses de carência e você já está aí com o advogado e você não consegue receber, acredite, geralmente ou é por saúde financeira da construtora, porque muitas vezes ela não tem uma boa saúde financeira para continuar ali contratando, pagando os fornecedores, e aí envolve, querendo ou não, fornecedores, ou realmente é porque não teve ali um bom planejamento de aquisição e aí perdeu o time ali e não consegue recuperar, e aí é negócio. Não, mas, ó, acho que até para motivacionar mais todo mundo que está assistindo, né? Você que está ouvindo
que é cliente final e que eventualmente nem tem, sei lá, exerce uma outra atividade qualquer que não tem nada a ver com construção, fatalmente você compra coisas para sua casa. Tudo isso que a gente está falando aqui pode servir de mais, obviamente, menor escala, mas pode servir para você conseguir maior efetividade na sua compra. Imagina que você está planejando, sei lá, uma mini reforma no seu apartamento, vai mudar os móveis lá, eletrodomésticos. Se você não planejar legal, em vez de durar 2 meses uma mini reforma, um mês, você pode ficar ali 6 meses sem uma cozinha para cozinhar. Então, pensa nisso, porque pode ser informações importantes, é só você trazer para a escala correta, né? E aí, se você vai fazer a reforma do seu apartamento, se você vai construir a sua casa, e aí você tá achando isso tudo muito complexo, você também pode contratar Contrata a gente. contrata a M Consult, que a M Consult vai fazer aí todo o gerenciamento desse processo para você. Se você puder deixar aqui, da sua visão, uma dica para os nossos colegas que estão assistindo e que trabalham na área de aquisição e que estão à frente aí desse processo de planejamento, qual conselho você daria? Só para quem trabalha na aquisição? Não, fica a seu critério. Olha só, não, vamos lá. Para quem está ali na obra, né? Independente de ser uma obra muito curta ou muito longa, normalmente é a obra que ao menos faz uma solicitação, mesmo que via e-mail, para o departamento de compras. Então, para quem está na obra, que é a pessoa que mais interage com o departamento de planejamento, faça do seu cronograma de compras um mantra. Durma com ele embaixo do seu travesseiro. Não perca nenhuma data. Tá? Essa questão de, porque a obra tem muita coisa para fazer e tal. Entenda, se você não colocar na data correta o que você tem que fazer, aí é que você não vai ter muita coisa para fazer mesmo, porque as coisas não vão chegar na sua obra. Então, faça disso um mantra. Para o pessoal de compras, tem havido, né, bastante sacrifício das datas de fechamento em prol de tentar fechar grandes pacotes, né? E aí a gente tem que colocar os pesos corretos dos lados corretos da balança. Porque será que vale a pena você assumir um risco enorme de atrasar uma montagem de elevador, que é super crítico em obra, só porque você está querendo fechar um grande pacote com mais obras, e aí, obviamente, que o SLA de outras obras não casa com aquela obra que mandou? Vale tanto a pena assim? Porque, veja, a gente pensa só, como a Aline falou aqui, do cara que não está recebendo, que está querendo judicializar e que vai cobrar a multa contratual. Esse nem é o pior cenário, né? O pior cenário para uma construtora é você atrasar o repasse do financiamento bancário, que é a maior incoming do negócio. Então, para pensar nisso, ó, até onde você que está aí no departamento de compras, até onde suas ações podem chegar. Então, ok, fazer pacotes é um grande ganho financeiro para a construtora, mas até onde isso vale a pena? Pensa bem. Lembrando que a construção civil, ela é sazonal. Então, tem períodos que você consegue ter muitos fornecedores disponíveis para atender a construtora ou construtor, ou você que é cliente final, e tem períodos que você não acha um no mercado. Então, nem aquele que você descartou em outras concorrências, você vai conseguir para aquele empreendimento se você tiver aí num período de alta na construção civil. Então, são muitas interfaces. Ó, deixa eu só falar uma coisa assim que eu acho que é importante. Como última recomendação minha, e uma pessoa que já fez gerenciamento de algumas obras aí desde alguns anos para cá e que faz concorrência com grandes construtoras para contratar uma construtora para uma incorporadora qualquer, ou enfim. Todo o processo de concorrência, seja ele de uma grande construtora, né, entre construtoras ou serviços de empreitada global, como o que a gente está citando aqui, a gente precisa ter lisura no processo, né? O processo tem que estar
sempre ser extremamente transparente. Então, evitar abrir o preço de um concorrente para outro é super importante. Uma coisa é você falar para um concorrente, olha, você é o mais caro da concorrência, você quer repensar? Isso é importante, inclusive para a empresa que está concorrendo. Outra coisa é você falar, o fulaninho deu 10 mil reais enquanto você está dando 15. Você chega nos 10 mil. Não, mas aí a gente já vai entrar. Esse assunto é um assunto. Eu entendi sua dica. Mas sabe por que eu estou falando isso? Vou te comentar. Porque, às vezes, o que você citou, sazonalidade é um ponto importante. Mas a falta de lisura e transparência no processo de concorrência também prejudica a construtora. Também afasta a sua vendor list de você. As pessoas vão deixar de querer dar propostas para você. E o quanto mais, né, maior sua vendor list, maior o sucesso do teu processo de compra também. Então, coloquem isso na cabeça. Tá? É super importante que vocês mantenham algumas regras de compliance nessas concorrências, porque é isso que vai aproximar os seus fornecedores de você. É isso que vai fazer com que eles desejem cada vez mais ser eficientes e chegar a preços mais baratos para fechar contratos com vocês. Mas tem um ponto importante que o engenheiro Márcio colocou. Todo esse processo que a gente está falando, ele não caminha sozinho. Nenhuma organização caminha sozinho. Então, por isso que a gente fala que é uma engrenagem. Um processo, uma área, depende da outra. A gente já tem aqui dentro do nosso canal um vídeo que nós falamos sobre certificações. Lembrando que vai ter um vídeo específico aqui para vocês, aqui dentro do canal também, sobre a norma 37.000, que é sobre compliance para as organizações que adotam a ESG. Eu acho muito válido, até para mitigar e não acontecer situações como essas. Então, são vários temas que nós temos disponibilizados para vocês que se casam. Então, assim, a gente falou sobre o planejamento de obra, agora a gente está falando sobre planejamento de contratação. Planejamento de contratação entrou num ponto importante, que é a questão do compliance. Compliance está dentro de ESG. Então, acompanhe o nosso canal, esteja conosco, que vocês vão conseguir fazer aí dentro da cabecinha de vocês esse quebra-cabeça. E no final vai dar tudo certo. Agora, se você não conseguir fazer aí o quebra-cabeça na sua organização, contrata a M Consult que a gente faz. A gente faz. Quer deixar algum recado? Sim, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, nos sigam nas nossas redes sociais, todas elas, não esquece de nenhuma. Segue em todas as redes sociais. Curta o vídeo, deixa seu like porque ajuda muito na divulgação do trabalho, tá? Comenta e compartilha com todo mundo que você conhece. Tá? Alguém vai gostar do vídeo. Espero que todos que você compartilhe gostam, mas alguém vai gostar do vídeo, vai continuar compartilhando, mais pessoas vão ficar sabendo sobre o que a gente está conversando aqui e mais pessoas vão poder ser ajudadas por esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.